Eles nos chamaram de bárbaros, de cruéis, de inimigos da natureza. Sentados em seus escritórios envidraçados em Bruxelas e Genebra, sorvendo seus expressos e vestindo seus ternos caros, eles apontaram o dedo para o Brasil. Com a arrogância de quem se julga moralmente superior, ONGs internacionais e burocratas da União Europeia nos ditaram como deveríamos cuidar do nosso próprio oceano. Eles nos impuseram tratados de conservação radicais, teorias nascidas em salas de aula que nunca sentiram o cheiro da maresia ou calor do nosso sol. E nós avisamos. Ah, como o Brasil avisou! Nossos cientistas, nossos pescadores, nossas comunidades costeiras, todos disseram: cuidado! A natureza não é um parque temático. O equilíbrio é delicado, e a proteção cega de um predador pode levar ao desastre. Eles não ouviram. Pelo contrário, nos acusaram de sermos uma nação retrógrada, uma desculpa para a ganância. Hoje, o sangue de brasileiros mancha as areias douradas de nossas praias. O grito de terror de um banhista ecoa onde antes havia risadas. Este é o resultado direto da sua hipocrisia. Este é o bumerangue destruidor que eles mesmos atiraram e que agora volta para atingir a todos nós. Vidas brasileiras estão em jogo, e a verdade sobre o grande golpe da conservação precisa ser contada. Tudo começou em uma conferência climática em Paris. O ar-condicionado gelado do centro de convenções contrastava com a paixão inflamada dos discursos. Isabelle Dubois, a diretora executiva de uma das mais poderosas ONGs ambientalistas do mundo, as Sentinelas do Oceano, subiu ao pódio. Com seu francês perfeitamente articulado e um semblante de preocupação ensaiada, ela exibiu imagens de tubarões-tigre e tubarões cabeça-chata nadando majestosamente. Essas criaturas magníficas, os guardiões dos recifes, estão sob ataque, declarou ela, sua voz embargada. Nações como o Brasil, sob o pretexto de manejo de recursos, permitem práticas que ameaçam sua existência. Precisamos de uma moratória global, uma proteção total e irrestrita. Chega de crueldade. O auditório, repleto de diplomatas europeus e ativistas, aplaudiu de pé. Eles não queriam dados. Queriam uma vilã, e o Brasil era o alvo perfeito. Na plateia, o doutor Ricardo Alves, um dos mais respeitados biólogos marinhos do Brasil, sentiu o estômago revirar. Ele havia passado 30 anos de sua vida mergulhando na costa de Pernambuco, estudando a intrincada dança da vida e da morte no ecossistema dos recifes. Sua pesquisa, publicada em revistas científicas de renome, era clara: a população de tubarões na região, longe de estar ameaçada, estava crescendo de forma constante, graças a décadas de políticas de conservação brasileiras que eram eficazes e baseadas na realidade local. O problema, ele sabia, não era a falta de tubarões, mas sim a ausência de um manejo inteligente que levasse em conta o ecossistema como um todo. Mais tarde, em uma sessão técnica, Dr. Alves teve sua chance. Ele apresentou gráficos, dados de rastreamento por satélite e modelos estatísticos. O que estamos propondo não é a caça indiscriminada, explicou ele pacientemente. É um programa de manejo, um controle populacional seletivo e científico dos grandes predadores em áreas de alta interação com humanos, como o litoral de Recife. A proteção total e irrestrita, sem considerar o impacto na cadeia alimentar e a segurança das pessoas, criará uma superpopulação de predadores alfa. Isso levará a um desequilíbrio, esgotando outras espécies marinhas e, inevitavelmente, aumentando os encontros fatais com humanos. A resposta que recebeu foi um muro de desprezo. Um delegado alemão o interrompeu: doutor, o que o senhor está sugerindo é uma barbárie disfarçada de ciência. É uma desculpa para satisfazer a indústria pesqueira e turística. Isabelle Dubois, sentada na primeira fila, sorriu com desdém. O oceano não pertence aos humanos para que o gerenciem como um jardim. Os tubarões estavam aqui antes de nós. São as pessoas que precisam se adaptar. A proposta brasileira foi esmagada. Os tratados foram assinados, a pressão internacional aumentou e o Brasil, para evitar sanções econômicas e um desastre de relações públicas, foi forçado a ceder. As práticas tradicionais e o manejo científico foram abandonados em favor da ideologia europeia.
O Brasil avisou, mas o Ocidente, em sua arrogância, escolheu a hipocrisia. A contagem regressiva para a tragédia havia começado. A ironia mais amarga de tudo isso era a própria estrutura que impunha essas regras. As convenções e comitês internacionais que se apresentavam como guardiões científicos do planeta eram, na verdade, máquinas políticas e financeiras. O Brasil, como uma das maiores nações com litoral no Atlântico Sul, era historicamente um dos maiores contribuintes financeiros e científicos para esses órgãos. Nossas pesquisas, nossos navios oceanográficos, nossos dados, tudo isso alimentava o sistema. O dinheiro brasileiro, vindo de um país em desenvolvimento, ajudava a pagar os salários exorbitantes dos burocratas em Genebra. Mas quando a ciência brasileira contradizia a narrativa politicamente conveniente, ela era silenciada. Com a imposição das novas regras, a frustração em Brasília cresceu. O Itamaraty protestou, os cientistas publicaram cartas abertas, mas a máquina de propaganda das ONGs era mais poderosa. Financiadas por doações milionárias de corporações europeias que buscavam um selo verde para limpar suas imagens, elas inundaram a mídia com imagens de tubarões, indefesos, e retrataram o Brasil como um vilão ecológico. Diante de tanto desprezo e da total falta de diálogo, o Brasil tomou uma decisão drástica: reduziu drasticamente suas contribuições financeiras para esses comitês. Se nossa ciência não é valorizada, nosso dinheiro também não será, declarou um diplomata brasileiro em condição de anonimato. O efeito foi imediato e devastador para eles. O castelo de cartas começou a ruir. Em uma Assembleia Geral em 2022 veio o choque. Um relatório interno revelou que a organização estava à beira da falência. Sem os fundos do Brasil e com dezenas de outros países menores em dívida, as contas não fechavam. O total do rombo chegava a dezenas de milhões de euros. A ironia era palpável. Para sobreviver, a organização que ditava a política ambiental global foi forçada a considerar a venda de seu próprio edifício sede. A pesquisa científica, que já era escassa, foi a primeira a ser cortada. Os programas de monitoramento de espécies que o Brasil costumava liderar foram suspensos. O órgão que acusava o Brasil de não ser científico se tornou incapaz de produzir qualquer ciência, tornando-se apenas uma casca vazia, um palco para discursos ideológicos sem base na realidade. Enquanto isso, nações como a Noruega e a Islândia, que sempre mantiveram sua soberania na gestão de seus recursos marinhos, continuavam suas práticas sustentáveis, ignorando o caos no comitê. A crise expôs a verdade: a agenda não era sobre o meio ambiente, mas sobre controle. Era a hipocrisia do Ocidente em sua forma mais pura. E então o bumerangue voltou. Voltou com a fúria de um predador faminto. O palco da tragédia foi a praia de Boa Viagem, em Recife. Antes um cartão postal, um símbolo da alegria de viver do povo pernambucano, a praia se tornou um cenário de medo. Os avisos do Dr. Alves se materializaram da forma mais cruel possível. Com a proteção total, a população de tubarões-tigre e cabeça-chata explodiu. A competição por alimentos empurrou para cada vez mais perto da costa. Os recifes que formam uma barreira natural já não eram suficientes para contê-los. Eles estavam famintos, e a presença humana era uma curiosidade que rapidamente se transformou em oportunidade. O dia 16 de fevereiro de 2022 entrou para a história sombria da cidade. Jonas, um jovem de 24 anos, surfista, morador da comunidade, estava na água com amigos. Era um fim de tarde perfeito, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Jonas pegou uma onda, sentindo a adrenalina e a liberdade que só o mar podia lhe dar. Foi quando sentiu o impacto. Não foi uma batida, foi uma força esmagadora, como se um carro tivesse atingido. Por um instante, ele não entendeu. Então veio a dor, lancinante, e ele viu a água ao seu redor se tornar vermelha. A barbatana cinzenta cortando a superfície, o corpo maciço do tubarão se contorcendo. O pânico deu lugar ao instinto de sobrevivência. Ele gritou. Seus amigos remaram desesperadamente em sua direção, batendo na água, tentando afugentar o animal. O ataque foi brutal e rápido. Quando o resgataram e o levaram para a areia, a cena era de puro horror. Sua perna estava dilacerada.
Aquele ataque não foi um caso isolado. Foi o estupim de uma epidemia de terror. Nas semanas e meses seguintes, os ataques se tornaram assustadoramente frequentes. Um banhista aqui, um pescador de jangada ali. Cada novo incidente era uma facada no coração da cidade. As praias, antes lotadas de famílias, turistas e vendedores, ficaram desertas. Placas de perigo, ataque de tubarão se multiplicaram, símbolos sombrios do paraíso perdido. O setor de turismo, a espinha dorsal da economia local, entrou em colapso. Hotéis demitiram funcionários, restaurantes fecharam as portas e os jangadeiros, que por gerações tiraram seu sustento do mar, agora olhavam para as ondas com medo. Vidas brasileiras estavam em jogo, não apenas pela ameaça direta dos predadores, mas pela destruição econômica causada por uma política ambiental ingênua e imposta de fora. O governo de Pernambuco, em desespero, tentou agir. Drones foram usados para monitorar a costa, um sistema de alerta foi implementado e redes de proteção foram instaladas em alguns trechos. Mas eram medidas paliativas, como tentar conter uma enchente com um balde. A causa fundamental do problema, a superpopulação de tubarões, permanecia intocada, protegida por tratados internacionais. A ironia era cruel. O Brasil, que sempre soube como manejar seu litoral, estava de mãos atadas por aqueles mesmos que agora, de seus escritórios distantes, permaneciam em um silêncio cúmplice. Eles haviam criado o monstro, e agora se recusavam a admitir a responsabilidade pela carnificina que ele estava causando. Mas a crise ecológica não se limitava aos ataques. O desequilíbrio se aprofundava sob a superfície. Seu Afonso, um pescador de 70 anos de Sirinhaém, sentiu isso em suas redes. A vida inteira ele havia pescado naquelas águas. Ele conhecia as correntes, as marés e os peixes como a palma de sua mão enrugada pelo sal. Antigamente a gente jogava a rede e vinha cheia, contou ele, os olhos marejados de tristeza e raiva. Via garoupa, cioba, peixe vermelho. Agora? A gente passa o dia todo no mar para pegar quase nada. As redes vêm rasgadas. O doutor Alves explicou o fenômeno em uma entrevista contundente para uma TV local, que viralizou nas redes sociais. É o que chamamos de cascata trófica. Os tubarões no topo da cadeia alimentar, sem predadores naturais e com a população descontrolada, estão dizimando as populações de peixes menores. Um tubarão-tigre adulto consome dezenas de quilos de peixe por dia. Multiplique isso pelo número excessivo de animais na costa, e você tem o colapso de um ecossistema. Eles não comem apenas os peixes que os pescadores buscam, mas também os peixes que mantêm os recifes de coral limpos e saudáveis. O resultado é a perda de biodiversidade, a morte dos corais e a destruição da pesca artesanal, que sustenta milhares de famílias brasileiras. Suas palavras eram uma aula de ciência, mas também um grito de socorro. A situação do Brasil expunha uma verdade inconveniente. O manejo sustentável, que inclui o controle populacional, não é o oposto da conservação, é uma parte essencial dela. A ideia de uma natureza intocada, um santuário selvagem onde o homem não interfere, é uma fantasia romântica que não funciona no mundo real, especialmente em áreas densamente povoadas. O Brasil, com sua imensa biodiversidade e desafios sociais, sempre entendeu isso. Nossa abordagem sempre foi pragmática, buscando o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento humano. Nós não estávamos errados. Fomos punidos por estarmos certos. Enquanto isso, a mídia internacional, que antes era tão rápida em nos condenar, agora se calava sobre a crise em Recife. A BBC, a CNN, os grandes jornais europeus, nenhum deles conectava os ataques de tubarão às políticas de conservação que eles mesmos haviam defendido. Quando noticiavam, era de forma superficial, tratando os ataques como fatalidades isoladas, quase culpando as vítimas por invadirem o habitat do tubarão. Era mais fácil ignorar o fracasso de suas próprias teorias do que admitir que o conhecimento prático e a ciência de uma nação do sul global estavam corretos o tempo todo. A hipocrisia do Ocidente não conhecia limites. Eles estavam dispostos a sacrificar vidas brasileiras no altar de sua própria arrogância ideológica. A cultura brasileira, especialmente a do Nordeste, é profundamente entrelaçada com o mar.
Não é apenas uma fonte de alimento ou renda, é uma fonte de identidade, de espiritualidade e de vida. Por séculos, os jangadeiros navegaram essas águas, desenvolvendo um conhecimento empírico que nenhuma simulação de computador em um laboratório europeu poderia replicar. Eles sabiam quando os tubarões se aproximavam, entendiam os ciclos de reprodução dos peixes, e praticavam uma pesca que era, em sua essência, sustentável. Essa cultura não era de dominação, mas de coexistência e respeito. Eles viam o tubarão não como um monstro, mas como parte do grande mistério do mar, um ser poderoso que merecia respeito, mas cujo excesso representava um perigo real. Essa sabedoria ancestral foi descartada como folclore primitivo pelos especialistas internacionais. E aqui reside a mais profunda das hipocrisias. Enquanto condenavam o Brasil por sua abordagem pragmática, muitas nações europeias defendiam com unhas e dentes suas próprias tradições culturais, mesmo que envolvessem uma crueldade animal inegável. Pensemos na França e seu famoso foie gras. Para produzir essa iguaria, gansos e patos são submetidos a um processo brutal de alimentação forçada chamado gavage. Um tubo de metal é inserido garganta abaixo, e enormes quantidades de grãos são empurradas para dentro de seus estômagos, fazendo com que seus fígados inchem até 10 vezes o tamanho normal. O processo é tão violento que muitos pássaros morrem de lesões internas ou sufocamento. A prática é tão cruel que foi proibida em vários países, incluindo o Reino Unido, Alemanha e até mesmo em partes dos Estados Unidos. Mas a França? O governo francês defende o foie gras como patrimônio cultural e gastronômico protegido. A lógica deles é a nossa tradição, portanto é permissível. Essa é exatamente a mesma lógica que o Brasil usava para defender suas práticas de manejo baseadas em conhecimento científico e tradicional. No entanto, quando o Brasil argumenta, é chamado de bárbaro. Quando a França o faz, é chamado de cultural. É um duplo padrão gritante, um exemplo clássico de arrogância cultural, onde os valores ocidentais são considerados universais e os de outras nações, descartáveis. E não para por aí. Na Espanha, a tradição da Touro de la Vega envolvia a perseguição e o esfaqueamento de um touro por uma multidão até a morte, um espetáculo de tortura pública justificado como tradição. Na Itália, o vitelo de leite é criado em condições terríveis, anêmico e confinado para que sua carne permaneça branca e macia. Essas nações que abrigam e defendem tais práticas, são as mesmas que se sentam nos comitês internacionais e dão lições de moral ao Brasil sobre como tratar seus animais. A verdade é que a campanha contra o manejo de tubarões no Brasil nunca foi apenas sobre tubarões. Foi uma manifestação de poder, uma tentativa de impor uma visão de mundo específica. Era o Ocidente, que no século XIX quase exterminou as baleias por óleo de lamparina, agora tentando lavar sua consciência culpada ditando regras para o resto do mundo. Eles transformaram o tubarão em um símbolo sagrado, um totem intocável, não com base na ciência, mas em uma narrativa emocional projetada para arrecadar doações e afirmar sua superioridade moral. Eles não se importavam com o equilíbrio do ecossistema brasileiro ou com a segurança do povo brasileiro. Eles se importavam em estar certos. Essa guerra cultural, travada nos corredores do poder global, tem vítimas reais. Vítimas como Jonas, que teve seus sonhos amputados. Vítimas como seu Afonso, que viu seu modo de vida se afogar. Vítimas como toda a população de Recife, que vive sob uma sombra de medo. O Brasil precisa reafirmar sua soberania. Nossa ciência, nossa cultura e nosso povo devem vir em primeiro lugar. Então, por que o Ocidente é tão obcecado em ditar regras ao Brasil? A resposta não está na biologia marinha, mas na geopolítica e na economia. A cruzada contra o manejo de recursos do Brasil é uma cortina de fumaça para interesses muito mais profundos e sombrios. Primeiro, a indústria do ecoturismo. Países como a Austrália, que lideraram a campanha contra o Brasil, transformaram seus próprios ecossistemas em produtos de consumo de luxo. A indústria de observação de baleias e mergulho com tubarões movimenta bilhões de dólares anualmente. Para que esse modelo de negócio funcione, eles precisam vender uma narrativa global, a de que esses animais são sagrados, intocáveis e que qualquer forma de manejo ou consumo é um sacrilégio.
Ao demonizar o Brasil, eles não estão apenas defendendo um princípio, estão eliminando um concorrente ideológico e fortalecendo sua própria marca turística. Eles vendem a ideia de ver, não tocar porque é isso que lhes dá lucro. Eles convenientemente esquecem de mencionar que eles mesmos, no passado, praticaram a caça extensiva e só se tornaram conservacionistas, quando suas próprias populações de animais estavam à beira do colapso e a exploração não era mais economicamente viável. Segundo, a questão do controle sobre os recursos oceânicos. O Atlântico Sul é uma das áreas mais ricas em biodiversidade e recursos naturais do planeta. Ao impor tratados internacionais restritivos, as potências ocidentais, sob o disfarce da proteção ambiental, efetivamente limitam a capacidade do Brasil de explorar e gerenciar soberanamente suas próprias águas territoriais e zona econômica exclusiva. É uma forma sutil de neocolonialismo. Eles nos proíbem de manejar nossa fauna costeira enquanto suas próprias frotas de pesca industrial, subsidiadas por seus governos, esgotam os estoques de peixes em águas internacionais, muitas vezes na costa da África, causando fome e desespero em nações que não têm como se defender. A hipocrisia de tirar o fôlego. Terceiro e talvez o mais importante, é a imposição de valores como ferramenta de poder. O Ocidente tende a ver sua própria visão de mundo, sua cultura e sua ética como universais e superiores. Para eles, o progresso significa que o resto do mundo deve se tornar cada vez mais parecido com eles. Uma nação como o Brasil, que insiste em seguir seu próprio caminho, que combina conhecimento científico moderno com sabedoria tradicional, e que se recusa a aceitar dogmas importados, é vista como uma ameaça a essa hegemonia cultural. Atacar nossas práticas de manejo é uma forma de nos disciplinar, de nos forçar a nos conformar, de nos dizer: vocês só serão considerados civilizados quando adotarem nossos valores em sua totalidade. Felizmente, o mundo está mudando. A voz do Sul global está se tornando mais forte. Nações da Ásia, África e América Latina estão percebendo que esses discursos ambientalistas muitas vezes escondem agendas políticas e econômicas. Cientistas de outros países começam a reconhecer publicamente que a abordagem brasileira, baseada em dados e na realidade local, é cientificamente sólida. O bumerangue destruidor que atingiu Recife não foi apenas uma tragédia, foi um despertar. Ele expôs a falência do modelo ocidental de conservação dogmática e a necessidade urgente de uma abordagem mais equilibrada e soberana. A luta não é apenas por nossos mares. É pela nossa alma, pela nossa identidade e pelo nosso direito de determinar nosso próprio futuro. Chegamos ao fim desta análise, mas a história está longe de terminar. O que aconteceu em nossas praias é mais do que uma série de incidentes trágicos, é um sintoma de uma doença global. A doença da arrogância, da hipocrisia e da imposição de valores que ignora a ciência, a cultura e, o mais importante, as vidas humanas. O Brasil avisou. Nossos cientistas apresentaram os dados. Nossos pescadores compartilharam sua sabedoria ancestral. Nosso governo defendeu uma abordagem racional e equilibrada. Fomos ignorados, ridicularizados e condenados. O resultado está aí, gravado nas cicatrizes de nossas vítimas e no medo que agora assombra nosso litoral. As ONGs internacionais e as potências europeias que causaram este desastre agora se escondem atrás de um silêncio covarde ou de desculpas esfarrapadas, culpando as próprias vítimas. Mas o povo brasileiro não é tolo. Nós vemos o duplo padrão. Vemos a crueldade de suas tradições culturais que eles defendem com tanto ardor, enquanto chamam as nossas de bárbaras. Vemos seus interesses econômicos disfarçados de amor pela natureza. Vemos o neocolonialismo verde que tenta nos manter submissos. A questão que fica é: até quando vamos permitir isso? O oceano é nosso. A responsabilidade é nossa. E as soluções devem ser nossas. Chega de aceitar ordens de quem não conhece nossa realidade. É hora de o Brasil tomar as rédeas de seu próprio destino. É hora de implementar políticas de manejo baseadas em nossa própria ciência, em nosso próprio conhecimento, para proteger nosso ecossistema e nosso povo. A soberania do Brasil tem que ser respeitada. Esta não é uma questão de ser a favor ou contra os tubarões.
É uma questão de ser a favor do equilíbrio da ciência e da vida. É sobre entender que a natureza não é um conto de fadas, mas um sistema complexo que exige respeito, sabedoria e, às vezes, uma intervenção corajosa e inteligente. Agora eu quero ouvir você. O que você pensa sobre tudo isso? O Brasil deve continuar seguindo os tratados internacionais que se provaram desastrosos, ou deve afirmar sua soberania e implementar seu próprio plano de manejo? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz é crucial nesta luta. Se você acredita que esta verdade precisa ser espalhada, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas investigações. Juntos podemos lutar contra a desinformação e defender os interesses do nosso país. Obrigado por assistir.